Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esses dias, eu conversando com uma pessoa conhecida, eu gosto muito dessa pessoa, e falando sobre alguma coisa sobre pecado, pintar cabelo de gente, idoso, que já está doente ali, sofrendo o preço dos pecados. Eu falo que a pessoa que quando está doente, principalmente os idosos, fim da vida, né? Que quando está doente é Deus purificando, para que tenha a salvação, purificando, né? Porque a doença vem por causa dos nossos pecados. Jesus falou isso. Então, aí eu falando que era pecado isso. Aí a pessoa falava que não era. Eu falei, é pecado sim, porque está na Bíblia isso. Quem lê a Bíblia espiritualmente entende que isso é vaidade. E eu até referi quando Deus aparecia para Moisés de costa, os cabelos brancos. Eu falei assim, por que Deus aparecia para Moisés de costa? E a Bíblia fala que o cabelo dele branco como a neve. Ele poderia vir de cabelo preto, de cabelo loiro. Mas ele fez exatamente isso porque sabia que muita gente não ia aceitar os cabelos brancos. Ia pintar de loiro, de outras cores. Ela falou, mas não é pecado. Eu falei, é pecado sim, é vaidade, é pecado. Sem santidade não verá Deus. E pintar o cabelo e andar pintado não é santidade, é vaidade, Deus não aceita. E a pessoa com quem nós estávamos referindo já é uma pessoa bem de idade e está muito doente. Digo, para que pintar o cabelo, gente? A pessoa já está purificando aqui, Deus está purificando ela através da doença para salvar a alma dela. Então, por que tem o cabelo branco não é tão feio? Tem que ser assim, é lei de Deus. Deus que fez isso. Deus deixou um exemplo para isso. Ele se amostrou. Ele já sabia isso, né? Que a gente ia pintar os cabelos brancos, eu também já pintei. Parei de pintar, graças a Deus, Jesus tirou isso de mim. Não pinto mais. E meu cabelo está nascendo com uma cor linda, um louro bonito, porque meu cabelo é preto, né? Mas eu parei de pintar já faz mais de anos. Aí a discussão vem, quase dava uma briga, certo? Eu me calei. Falei várias páginas da Bíblia e me calei. Aí já era noite, aí eu fui me deitar e comecei a orar, orei bastante. Eu orei tanto para essa pessoa que quase choro. Geralmente quando eu oro, eu choro mesmo. Fico emocionada. Mas eu fico pena da alma dela, clamando a Jesus para salvar a alma dela, para Jesus pôr o espírito dele nela, para entender a Bíblia, querer ler a Bíblia, porque nunca leu a Bíblia, que na casa dela nem Bíblia não tem dessa pessoa, né? E aliás, na casa de várias pessoas, não só dela, muitas pessoas não têm Bíblia em casa, não querem saber de Deus. Acredita nos que os homens falam, mas não acredita no que está escrito no livro de Deus, né? E comecei a orar, e eu orava, perdi o sono, deu meia-noite, nada, e eu comecei a ficar tranquila, mas eu queria dormir, mas eu não parava de clamar a Deus por ela e também por outras pessoas. Comecei a orar também para outras pessoas, como eu faço sempre. Aí um pouco mais de meia-noite, eu adormeci. Quando eu adormeci ali, aquele minuto, eu ouvi uma voz linda, uma voz bonita vindo do alto. Falava assim, assim como a terra está perto do céu, fique perto de Deus, bem compassada. Aí eu, me acordei. Quando eu me acordei, Senhor, que voz é essa? Eu fiquei assim, meio atordoada, assim, meio confusa. Meu Deus, quem é essa voz? Quem é essa voz? De outra, alguém não falou, veio essa voz, é celestial. E pronto. Pouco mais tarde eu consegui dormir e acordei várias vezes, e com aquela voz no meu ouvido ali, linda aquela voz. Eu fiquei muito emocionada, que eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida. Eu acordei de manhã, comecei a orar, para que Deus me desse sabedoria sobre essa voz. Aí foi no meu coração tudo o que significava. Aí eu pensei, Deus falou isso, fica mais perto a terra, como a terra fica mais perto do céu, fique perto de Deus, porque Deus aprovou o que eu falei, é exatamente isso. Quanto mais os filhos de Deus, os convertidos a Jesus Cristo, falam de Deus, falam sobre salvação, falam sobre pecado, porque eu falo sobre a salvação para as pessoas, para as almas delas
seja resgatada para Deus, se arrepender dos pecados. Então eu falo, eu não tenho medo de falar. Já muita gente me ofende, alguém nem fala mais comigo, principalmente da família, mas eu falo de Deus. Então é isso que Deus quer. Quanto mais falamos de Deus, quanto mais falamos da palavra de Deus, quanto mais falamos da salvação, da vinda de Cristo, mais nós ficamos perto de Deus. Eu fiquei muito feliz. Já tem uma semana já que aconteceu, eu querendo gravar e orando para Deus, e Deus não tira da minha cabeça que para mim gravar, então aqui estou gravando. Foi maravilhoso aquela voz. O sentimento é tão bom que só a pessoa sentindo para saber o que é, viu? É inexplicável. As coisas de Deus é maravilhoso demais. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Obrigada, meu Senhor.